Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Nesse vídeo eu quero falar com as turmas do nono ano, 900 e 901. Vamos falar do capítulo 5, tá? A nova ordem mundial. Então acompanhe aí, por favor, a leitura, né? Lógico que eu vou fazer a explicação fazendo um resumo de cada tópico, mas vocês em casa, vocês vão ler todo o conteúdo fazendo aquelas marcações que já estamos acostumados a fazer em sala de aula. Com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o fim do socialismo, os Estados Unidos e a União Soviética chegou ao fim. Apesar de possuir amplo poder militar, a Rússia perdeu muito de sua posição em razão das dificuldades econômicas. Nesse cenário, surgiu uma nova configuração política, econômica ou a chamada nova ordem mundial, tá? Essa parte do conteúdo eu passei para vocês no capítulo 4, né? Quando a gente falou aí das configurações, das novas regionalizações, das novas configurações, tá? Nessa página 73 tem um mapa ao lado mostrando, tá? O mapa mostra a ordem mundial na virada aí do século XX, que é esse mapinha aí ao lado do conteúdo aí. Do século XX para o século XXI. Ele mostra que a soberania dos Estados Unidos e do capitalismo estendeu-se praticamente para todo o globo terrestre. No entanto, apesar da sua potência deter as supremacias políticas, econômica e militar, outros países capitalistas como Alemanha, Reino Unido, França e Japão destacaram-se na política economicamente e na economia, né? Configurando-se como polo de poder da nova ordem mundial. Assim, o mundo entrou em poder, em uma nova multipolaridade, o nomezinho, né? Mas vamos seguir. Multipolaridade econômica pautada de uma triade, ou seja, de três centros principais de poder. Estamos falando aí, galerinha, dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão. E em polos de poder secundários, né? Então nós temos os três principais, a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão. E temos os secundários, formados aí pelos países emergentes, que a gente vai ver mais à frente aí no conteúdo, tá? Na 74, vem falando da globalização e mundialização. Globalização também é um assunto que vocês já foi trabalhado com vocês no outro capítulo, mas vamos voltar aí rapidinho. Além da configuração geopolítica em que despontam algumas potências, o mundo atual é marcado pela intensificação das trocas comerciais, financeiras, de informações e de pessoas entre as nações, né? Vive-se a chamada globalização, tá? Os termos globalização e mundialização são, por vezes, utilizados como sinônimo. A maior parte dos estudiosos, porém, entende que a mundialização é o resultado da multiplicação e da intensificação das relações que se estabelece entre os agentes econômicos de diferentes pontos do espaço mundial. Ela é o ponto de partida para outros processos, como a internacionalização e a expansão das empresas transnacionais, né? A gente sabe muito bem que é muito comum as empresas se espalharem pelo mundo, né? As chamadas multinacionais ou transnacionais, a partir para ir da própria globalização. A globalização, por sua vez, iniciou-se aí no século XV, com as grandes navegações, nós já falamos isso também lá no capítulo anterior. No entanto, mais recentemente, a partir dos anos de 1990, o fenômeno acelerou e com maior interação entre as diversas partes do mundo. Hoje, a globalização marca um processo de integração entre os povos, né? Entre as nações, entre as sociedades em si, né? Do planeta, contribuindo para a atuação de grandes empresas multinacionais, que
que tem o objetivo de ampliar seus lucros e consolidar mundialmente. Esse processo ocorre pela produção descentralizada, pelas trocas de mercadoria entre diferentes partes do mundo, pelo uso de novas tecnologias e pela ampla e diversificada circulação de capitais, informações e pessoas no espaço mundial. Assim, a globalização está relacionada à dinâmica e evolução do sistema capitalista, né? Está ali, ligadinho um no outro. E ao desenvolvimento tecnológico, que ampliaram a circulação de pessoas, culturas, mercadorias e dinheiro. A globalização é entendida muitas vezes como a atual fase do sistema capitalista, como acabei de falar para vocês, né? Dinheiro gera dinheiro. Em um processo de encolhimento do mundo, em decorrência das mudanças na relação espaço e tempo. Muitas das vezes, né, isso é muito comum no nosso dia a dia, nós não conseguimos alcançar todo esse processo, porque é muito rápido, né? Você compra uma roupa hoje, você compra um objeto, amanhã esse objeto já está totalmente, né, ultrapassado. Então, assim, é tudo muito rápido esse processo, né? E vocês, né, eu observo muito isso em sala de aula, quanto vocês estão ligados a esse processo de atualização, principalmente das novas tecnologias, né? É um computador recém-lançado, é um celular, é um aparelho doméstico, né? Que a cada dia o uso de tecnologia chega cada vez mais rápido. Muitas das vezes você fala assim, nossa, o meu aparelho tá novinho, não sei o quê, mas já tem outros modelos lançados, né, no mercado. Então, assim, quando se fala assim, espaço e tempo, a gente não consegue ter esse alcance, né? E vale lembrar que nem todas as populações conseguem ter esse alcance realmente, né? Essa globalização, ela não chega para todo mundo. Tem várias populações que não têm acesso a essas tecnologias, não sabe nem que existe, né? Porque as chamadas desigualdades sociais aí com esse processo da globalização, ok? Então vamos lá. Na página 7,6, tecnologia e desigualdade social, acabei de falar disso, né? Os avanços tecnológicos impactam diretamente o processo da globalização, pois possibilitam a ampliação dos fluxos, tornando a conexão entre pessoas cada vez mais dinâmica. Os fluxos são definidos pelos meios e por onde circulam, produzindo as informações, né? Formando rede como de transporte, comunicação. Sem o desenvolvimento tecnológico, o processo de globalização não seria tão dinâmico, né? Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Os surgimentos com a globalização, tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais dinâmico. Sem esse processo, não seria a mesma coisa. Já imaginamos como seria a vida sem a tecnologia de comunicação existente atualmente? Nossa, né? Nem fala. As redes de comunicação são formadas principalmente por fios e cabos, antenas, fibras ópticas e sistema de satélite pelos quais os processos de fluxo de informações. Esses avanços tecnológicos ocorrem principalmente a partir do século XIX e intensificou-se na terceira revolução industrial, tá? Os serviços de telefonia, a transmissão de dados via internet e informações das empresas são fatores que permitem o intercâmbio simultâneo entre indústrias, bancos, bolsas de valores, escala global, ampliando dessa forma os fluxos de capitais e de informações, né? Acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, rapidinho, aqui no Brasil a gente já consegue ter acesso a essas informações. Por quê? Porque as informações chegam muito rápido, né? Através aí dessas tecnologias que a gente conhece muito bem. São as ferramentas da atualidade, né? Exemplo disso é o que está acontecendo agora, nesse momento, essas transmissões, né?
de aulas, videoaulas, né? Usando aí a ferramenta, né? Para estar passando, para a gente estar passando por esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, o uso da tecnologia, nesse momento, está sendo aí, ó, de extrema importância. Lógico que não substitui, né, o professor em sala de aula, não, jamais, né? Aquele carinho, aquele aconchego do dia a dia, né? Aquele olhar no olho do nosso aluno, né? E vocês com a gente, com nós professores, não substitui, mas é uma ferramenta que a gente está usando aí, o uso da tecnologia nesse momento, né? Então vamos seguir aí, galera, vamos seguir. Na página 80 tá falando de potências da nova ordem mundial, tá? Então vamos ver aí, ó. Lá no início do conteúdo a gente falou aí dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão. Então vamos voltar agora falando dessas potências na nova ordem mundial. A nova ordem multipolar é baseada em vários polos principais de poder, além de polos secundários, como eu falei com vocês. Os chamados países emergentes. Entre as principais potências estão os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. Entre os países emergentes, podemos citar aí a China, tá? Que há tão pouco tempo, né, não era considerada uma potência e agora a China está com esse desenvolvimento aí, sendo considerada aí um país emergente. A China se destaca no cenário internacional por ser a segunda maior potência econômica da atualidade. A Rússia, por sua vez, principal herdeira da antiga potência soviética, é hoje um país emergente de menor destaque, configurando um dos polos secundários de poder, mas em virtude de seu poder bélico, tá? Do que por aspecto, né, econômico. A seguir, tá falando aí da União Europeia, tá? Vem falando também, a gente tá falando aí dos polos de poderes, né? Ascensão do Japão, vem falando, no conteúdo de vocês, vem falando deixa eu virar aqui, a emergente China, que eu acabei de dizer, né? Atual território chinês, formado-se em vales dos Rio Amarelo, desde provavelmente da pré-história, sua sociedade se desenvolveu no decorrer desse e de outros rios. Aí vem falando a parte geográfica, todo o desenvolvimento que a China passou para chegar hoje, né, nessa super potência aí, como eu já disse para vocês, ok? Então eu quero que vocês não pulem nada aí do texto, tá? Eu fui explicando por tópico, mas vocês façam a leitura do início ao fim, tá? Eu tenho recebido vários resumos, tá? Do 9º ano, tá faltando ainda alguns aí, ó. Estão esquecendo, hein? Não deixe de fazer. Os resumos estão maravilhosos, tá? Os alunos que estão entrando em contato comigo. Então, parabéns, tá? Continue assim, não deixe de fazer. Estou adorando a forma como vocês estão fazendo os resumos, sinalizando tópico por tópico. Tem aluno tirando dúvida comigo no meu e-mail, tá? Então, tem que continuar dessa forma, ok? Eu fico por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus.